E aí galerinha, tudo bem com vocês? Professor Caetano, mais uma aula de matemática. Dessa vez nós vamos estudar números decimais, certo? Nós estamos dando continuidade a nossos estudos sobre matemática básica e nós estamos agora entrando na parte de números decimais, certo? Escola MDM, foco na aprendizagem. Professor Caetano, números decimais, primeira parte. É a primeira parte, né? Nessa primeira parte nós veremos a introdução e alguns conceitos importantes para darmos início ao nosso estudo sobre números decimais. Antes de iniciar nossa videoaula, eu peço a vocês que dêem um like nessa videoaula, compartilhem com seus coleguinhas e também quero lembrar a vocês que na descrição dessa videoaula tem um exercício, uma atividade que você pode fazer aí depois, se debruçar um pouco melhor em exercitar aquilo que nós estamos estudando agora, certo? Vamos aqui à nossa videoaula, certo? Primeiro, vamos lembrar que números decimais, ou numerais decimais, eles podem ser representados por frações decimais. Então, quero lembrar vocês que existem o que nós chamamos de frações decimais. O que são frações decimais? São as frações em que o denominador é números 10 ou potências de 10. Como, por exemplo, aqui você tem 1 sobre 10, ou a gente lê aqui essa fração 1 sobre 10. A gente pode também ter aqui 3 sobre 10 ao quadrado. Né? Isso aqui é uma potência de 10, onde o 10 está elevado ao quadrado, e seria a mesma coisa que dizer 3 sobre 100, certo? Então, esse 2 ao quadrado, esse elevado ao quadrado aqui, esse 2, significa que seria 1 acompanhado de 2 zeros, né? Simplesmente, 10 ao quadrado é 100. Então, nós temos aqui 3 sobre 10 ao quadrado, ou nós podemos ter aqui 2 sobre 10 elevado ao cubo, 1 acompanhado de 3 zeros, né? Que seria a potência, né? 10 elevado ao cubo, 10 elevado à terceira potência. Então, você tem aqui 2 sobre 1000, né? Então, 10 elevado ao cubo é a mesma coisa que 1000, 1 acompanhado de 3 zeros, então aqui ficaria 2 sobre 10 elevado a 1000. Muito bem, então nós acabamos de perceber que nós temos aí as frações decimais. Essas frações são muito importantes para o nosso entendimento de numerais decimais, é um conceito inicial importantíssimo. Nós temos também os numerais decimais. O que são números decimais, professor? São números que não são inteiros, né? A gente é acostumado, então, até certo momento, estarmos estudando os números inteiros aqui nas nossas videoaulas. Então, agora nós vamos estudar aqueles números que não são inteiros, né? Então, você vê aqui a parte inteira 2 dividido, 2, melhor dizendo, 2,4, certo? Então, a parte inteira aqui é o 2 e a parte decimal é o 4, certo? E nós temos 0,57, a parte inteira é o 0 e a parte decimal é o 5,7, certo? Você tem aqui 23,47, a parte inteira é o 23 e a parte decimal é o 47, certo? Então você tem aí, acabamos de saber o que são frações decimais, são frações em que o denominador são potências de 10, e acabamos de ver que são numerais decimais. São números que não são inteiros, em que você tem uma parte inteira e uma parte decimal separada por vírgula, certo? Vamos aqui adiante. Agora, sabendo que existem as frações decimais e também sabendo que existem os números que não são inteiros, que a gente chama de numerais decimais, a gente pode então representar um numeral decimal em fração, certo? Pessoal, e como é que a gente representa um numeral decimal numa fração? Então você tem aqui 2,4. Você pode representar 2,4 na forma de fração decimal. Isso quer dizer que todo numeral decimal pode ser representado na forma de fração decimal? Sim, todo numeral decimal pode ser representado na forma de fração decimal, certo? Então, simples, como é que se faz isso então? Então, você tem aqui a parte inteira
E depois da parte inteira você tem a vírgula e começa o que a gente chama de casas decimais, né? A parte decimal do número. No caso aqui você tem o 4, 2,4, o 4 é a parte decimal. Então esse 4 a gente vai representar ele por uma casa. O 4 representa uma casa. Então você tem quantos números você tem aqui depois da vírgula? Depois da vírgula, pessoal, tem um número. E esse número é 4. Então esse 4 nós vamos chamar ele de casa decimal. É uma casa decimal. Esse 4 ele está representando uma casa decimal ou algarismo decimal. Então aqui só tem um algarismo decimal. Então você só tem uma casa decimal. Como nós temos uma casa decimal, essa casa decimal ela vai gerar uma fração, certo? Decimal em que o denominador é formado por um decimal, ou um 10, certo? Esse 10 é 1 acompanhado de um zero, certo? Então, um zero aqui, certo? Então, 2,4 ele é igual a 24, que é a parte do número decimal, a parte, você coloca aí sem a vírgula, né? Dividido, né? Ou sobre, né? Como a gente chama na fração, 24 sobre a parte decimal. E essa parte decimal, ela é o 10 ou o 1, acompanhado de quantos zeros forem as casas decimais. No caso aqui eu só tenho uma casa decimal, e uma casa decimal só vai gerar um zero. Certo? E 1 acompanhado de um zero é 10. Então você tem 24 sobre 10. Certo? Esse 10 aqui ele foi gerado por essa única casa decimal que eu tenho aqui no numeral decimal que eu estou usando como exemplo aqui para vocês compreenderem. Certo? Então, se eu só tenho uma casa decimal, eu só vou gerar um único zero. Que, no caso aqui, 1 acompanhado de um zero é uma casa decimal. Então, fica 24 sobre 10. Certo? Vamos aqui um outro exemplo para ficar mais simples. Nesse caso aqui, eu tenho 3,57, é o número decimal, né? Não é o número inteiro, porque ele é representado pelo número inteiro 3 e a sua parte decimal. A parte decimal desse número, desse numeral decimal, ele é representado por dois algarismos. Esses dois algarismos representam duas casas decimais, né? Essas duas casas decimais vão gerar, então, uma fração em que o denominador é formado por 1 acompanhado de dois zeros. No caso é o 100, né? Então, no numerador da fração, você vai colocar o número lá, 357, sem a divisão, né, da vírgula, 357 sobre 100, que é 1 acompanhado de dois zeros. E esses dois zeros foram gerados pelas duas casas decimais que você tem lá no numeral decimal. Né? Então, o numeral decimal vem com duas casas decimais, ele vai gerar dois zeros. Então, a fração fica 357 dividido por 100. Certo? Então, acredito que a essa altura você já compreendeu que para você transformar um número decimal em uma fração, você vai olhar aqui quantas casas decimais tem depois da vírgula. Essas casas decimais vão gerar a quantidade de zeros sobre a fração decimal, certo? No denominador da fração decimal. Então, essa quantidade de casas decimais é que vai definir qual é a potência que fica aqui embaixo. Se é 100, se é 1000, se é 10, certo? Aqui embaixo. Então, vocês perceberam que não é difícil, né? Você transformar um numeral decimal em uma fração decimal. Basta você observar a quantidade de casas decimais depois da vírgula. Aqui um outro exemplo, né, para a gente fechar aqui esse entendimento. Você tem 21,479 ou 21,479, e que o 21 é a parte inteira e o 479 é a parte decimal. Depois da vírgula, você tem quantas casas decimais? Três casas decimais. Então, como é que eu vou montar a minha fração decimal? Você bota o número completo, 21.479, 21.479, né? Ou 21.479, 21.479 sobre 1000. Por que 1000? Porque o 1000 é 1 acompanhado de 3 zeros. Esses 3 zeros foram gerados pelas 3 casas decimais. Assim fica fácil, né? Você representar um numeral decimal e uma fração decimal. Então,
todo numeral decimal pode ser representado na forma de fração decimal. Isso é importante vocês compreenderem isso, porque essa é uma estratégia, é uma técnica, uma estratégia importante que vocês vão usar no futuro para a resolução de muitos problemas, de muitas questões aí envolvendo matemática, em todos os aspectos aí do assunto, certo? Todos os assuntos aí que envolvem matemática, as frações decimais ajudam muito na resolução de problemas, tá? Vamos aqui para diante, temos mais um exemplo, né? Ó, você tem aqui o 0,015, a parte inteira é o zero, e depois do zero você tem a vírgula, né? Depois da vírgula você tem 3 casas decimais. E agora, pessoal, como é que fica? Bem, no que você tem aqui 0,015. O numerador da fração decimal vai ser somente o número 15. Por quê? Porque o zero aqui à esquerda ele não vai ter nenhuma influência. Ele não vai ter. O que importa para colocar no numerador é o número inteiro, não o número quebrado. Tá? O zero você não coloca, você vai colocar só a partir do 15. Tá? Só a partir do número inteiro. Então, 0,015 você vai pegar o 15, certo? Como numerador, e abaixo no denominador você vai ver quantas casas decimais tem depois da vírgula. No caso tem 1, 2, 3 casas decimais. Então vai ser 15 sobre 1 acompanhado de 3 zeros, que é o 1000, né? Então fica 15 sobre 1000 ou 15 sobre 1, ou então 15 sobre 10 elevado ao cubo, né? Se nós fôssemos representar em potência, né? Na forma de potência. Então 15 aqui veio da parte dos números, e você pega os zeros à esquerda, você não coloca, você coloca só os números que vêm, então coloca só o numeral aqui no numerador, não considera os zeros à esquerda, então fica 15 sobre 1000. Então deu para compreender aí, né? Muito bem, nós aprendemos até agora como representar números decimais em fração decimal. Agora vamos fazer o contrário. Como é que a gente faz para representar uma fração decimal em numeral decimal? Certo? Então é fácil, né? Você vai pegar aqui o 8, certo? O 8. No caso aqui nós temos 8 sobre 10, né? Então você vai pegar aqui o numerador o 8, certo? E você vai buscar ver quantas, no caso da fração, quantos zeros tem no denominador. E o denominador da fração decimal sempre é uma potência de 10. No caso aqui o 10 só vem com um zero acompanhado. Certo? Então o que acontece aqui? Esse zero vai gerar uma casa decimal. Certo? Vai gerar uma casa decimal. Então eu tenho 8, aí eu coloco 0,8. Por que, professor? Por que eu coloquei 0, porque eu quero gerar uma casa decimal. Então, eu começo com 0,8. E se veja que depois da vírgula você tem uma casa decimal, que é exatamente equivalente a esse zero aqui da fração. Tá? Vamos ver outro exemplo aqui. Eu tenho 2, por exemplo. Eu sei que esse 2 dividido por 100, eu tenho aqui 2, né, dividido por 100. Então, 2 dividido por 100. Observe que o denominador aqui é 100, é formado por dois zeros. E eu sei que o meu decimal vai ser gerado, a quantidade de casas decimais do meu numeral decimal vai ser gerado por esses dois zeros. Então eu vou ter, depois da vírgula, duas casas decimais. Então eu coloco 0, vírgula, coloco mais um zero, né? E o 2. Por quê? Por que eu coloquei mais esse zero aqui? Porque são duas casas decimais. Então eu preciso preencher essa casa decimal com mais um número. Que número é que eu boto? Zero. Porque 0 fica 0,2. Eu coloquei aqui para preencher os dois zeros que representam as duas casas decimais. Como não tinha nenhum outro número, só tinha o 2, então eu preenchi com o 0 aqui, certo? Então para ficar duas casas decimais depois do 0. Por exemplo, eu tenho 5 dividido por 1000, né? Então 1000 é 3 zeros. Então são 3 zeros que vão gerar 3 casas decimais, né?
Mas, professor, eu só tenho 5. São as duas outras casas decimais, eu vou colocar zero para preencher. Então fica 0,005. Veja que aqui eu tenho 3 números depois da vírgula, né? São 3 casas decimais, né? 0,005. Então, 3 casas decimais porque o numerador da minha fração é 1000. E 1000 é acompanhado de... O numerador não, desculpa, o denominador da minha fração é 1000. E 1000 é um acompanhado de 3 zeros. Então, vai gerar 3 casas decimais. Então, fica 0,005, tá bom? Então, acho que deu para você compreender. Vamos ver aqui mais um exemplo. 25 dividido por 1000. Então, 1000 é um acompanhado de 3 zeros. Esses 3 zeros vão gerar 3 casas decimais. Então, eu coloco 25, coloco 0,025. Por que o 0,25? Porque são 3 casas decimais. E como 25 só são duas casas, são só dois dígitos, eu coloco o zero aqui para completar as 3 casas decimais. Então, fica 0,025. Bom, vamos ver outro número aqui. No caso aqui eu tenho 325 dividido por 1000. Esse 325 significa que eu vou gerar esse 325 dividido por 1000, né? No caso aqui 1000, que é um acompanhado de 3 zeros, significa que eu vou gerar um numeral decimal em que depois da vírgula eu tenho 3 casas decimais. 3 casas decimais, certo? Então fica 0,0325, né? Como o numerador já tem 3 casas decimais, eu não preciso mais colocar esse zero aqui que eu coloquei no caso aqui de 25. Eu não preciso mais colocar zero aqui porque 325 já tem 3 casas. O 325 já é formado por 3 algarismos. Então, eu não preciso mais colocar zero para preencher nada. Então, fica 0,325, que representa aí as 3 casas decimais geradas pelos 3 zeros do denominador da fração decimal, certo? Vamos aqui para diante, ver se tem mais algum exemplo. Não, ok. Então, terminamos por aqui os exemplos, né? Então, nós vimos aí numerais decimais, frações decimais e como transformar fração decimal em numeral decimal, certo? Fração decimal em numeral decimal, certo? E numeral decimal em fração decimal, vice-versa, certo? Então, você vai observar a quantidade de casas e a quantidade de zeros, aí fica fácil de transformar um no outro. Agora vamos aqui ver as propriedades. As propriedades aqui dos números decimais. São 3 propriedades importantes aí que vocês vão sempre estar utilizando elas. A primeira, o número decimal não se altera quando retiramos ou acrescentamos um ou mais zeros à direita de sua parte decimal. Então, eu tenho aqui 2,4, aí eu coloco um zero depois do 4, 2,40. Esse zero que eu coloquei depois do 4 aqui, ele não vai alterar em nada. Este 2, quer dizer que 2,40 é a mesma coisa que 2,4? Sim. A mesma coisa se eu acrescentar outro zero, fica 2,400, né? 2,400. Esses dois zeros que eu acrescentei não vai mudar em nada. O número 2,400 é a mesma coisa que 2,4. Assim como se eu pegar e acrescentar 3 zeros depois de 2,4, não vai alterar em nada também, certo? Quando eu acrescento zeros à direita aqui da parte decimal, certo? 2,4 ou 2,4000 é a mesma coisa que 2,4. Esses zeros que eu acrescentei aqui do lado direito, ele não altera em nada o numeral decimal. É importante vocês perceberem isso. Vamos aqui à propriedade 2 dos números decimais. Para multiplicar um decimal por 10, por 100 ou por 1000, basta deslocar a vírgula uma, duas ou três casas, né? Respectivamente. Né? Se for por 10, a vírgula vai deslocar uma casa. Tá? Se for por 100, a vírgula vai deslocar duas casas. E se for por 1000, a vírgula vai deslocar três casas decimais para a direita. Tá? Então, se eu vou multiplicar um decimal, a vírgula vai se deslocar para a direita, ou seja, deslocarmos a vírgula para a direita
o mesmo número de casas quanto forem os zeros existentes no multiplicador. Então, vamos explicar isso aqui para vocês, como é que fica. Então, como é que faz para multiplicar um decimal por 10, por 100 ou por 1000? Então, você tem aqui 2,4 vezes 10. Tem 2,4 vezes 10, esse 10 aqui é o multiplicador, né? Está multiplicando aqui o decimal. Observe que no multiplicador aqui, que é o 10, você tem um zero. Se você só tem um zero, você vai deslocar a vírgula para a direita, aqui, para a direita, quantas casas forem a quantidade de zeros. Se é um zero só, eu vou deslocar a vírgula para a direita apenas uma casa. Então, se essa vírgula sair daqui e vir para cá, para depois do 4, fica 24. Então, se você não botou a vírgula aqui, não, porque não precisa, né? Então, deixa eu só colocar aqui a vírgula para vocês visualizarem. Mas não era necessário, não era necessário. Então, vou botar aqui a vírgula aqui, certo? Só para vocês visualizarem, mas não é necessário. Eu peguei a vírgula, desloquei uma casa, porque eu multipliquei por 10, e 10 só tem um zero, né? Então a vírgula, como eu desloquei a vírgula uma casa, ficou 24, certo? Isso não vai alterar, isso, melhor dizendo, essa vírgula não precisa eu escrever ela no pé do número. Eu só coloquei aqui para vocês visualizarem, mas não é necessário mais escrever. Então, não vai alterar em nada eu colocar vírgula ou não. Na verdade, nós nunca colocamos, né? Subentende-se que essa vírgula está aqui, né? Não precisa ser colocada. Então, 2,4 vezes 10, a vírgula se deslocou uma casa, ficou 24. Certo? Então, você tem aqui, ó, 24,58 vezes 100, o que é que vai acontecer? Essa vírgula que está aqui, como eu estou multiplicando por 100 e o 100 tem dois zeros, significa que quando eu multiplicar por 100, essa vírgula vai se deslocar duas casas. Por quê? Porque o 100 tem dois zeros. Aqui no 2,4 vezes 10, a vírgula se deslocou uma casa porque o 10 só tem um zero. Como o 100 tem dois zeros, no caso aqui de baixo, eu estou multiplicando por 100, o 100 é o multiplicador, a vírgula vai se deslocar duas casas, então fica 24, 2.458. Por quê? Porque a vírgula se deslocou. Eu não preciso mais colocar a vírgula aqui. Eu sei que ela se deslocou, né? Mas não precisa mais, como eu fiz aqui. É só para vocês visualizarem aí essa vírgula deslocada. Mas eu não preciso mais colocar ela aqui, certo? Mas ela deslocou duas casas para a direita, certo? Aqui à direita, porque eu multipliquei por 100. E o 100 tem dois zeros. Beleza? Agora vamos ver aqui. Se eu pegar esses 24,58 e multiplicar por 1000, o 1000 tem 3 zeros. Isso significa que a vírgula vai se deslocar 3 casas para a direita. Então, você tem 24,58 aqui, eu vou deslocar a vírgula 3 casas. Ela estava aqui, né? E se deslocou 3 casas. Quando eu desloquei aqui as 3 casas, eu tive que colocar mais um zero para criar essa terceira casa, porque veja que aqui a vírgula, depois da vírgula, só tem duas casas. E eu vou multiplicar por 1000. Eu vou ter que deslocar a vírgula 3 casas, porque são 3 zeros. Então, para poder deslocar por 3 casas, eu tenho que colocar mais um zero aqui para preencher a terceira casa. Tá? Porque aqui só tinha duas casas. Quando eu multipliquei por 1000, eu coloquei mais um zero para preencher a terceira casa aí, para ficar deslocado 3 casas. E aí, 24,58 vezes 1000 dá o quê? 24.580, certo? Você veja que eu acrescentei o zero aqui para preencher as 3 casas geradas pelos 3 zeros aqui. Então, importante na primeira propriedade, a gente entender que toda vez que for multiplicar um decimal por 10, por 100, por 1000, por diante, né? Assim por diante, essa vírgula ela vai se deslocar para a direita, dependendo da quantidade de zeros que tem no multiplicador. No caso aqui é o 10, eu tenho um zero. Caso só se desloca, a vírgula só se desloca uma casa. No caso aqui por 100, a vírgula se deslocou duas casas. E no caso por 1000, a vírgula se desloca três casas. E quando eu vou fazer deslocamento da vírgula por quantidade de casas superior a que eu tenho lá no decimal, eu preencho aqui com zero, certo? Então é bom vocês compreenderem isso.
segunda propriedade de números decimais, aqui você sempre vai precisar utilizar os seus cálculos aí na matemática, certo? Vamos aqui para a terceira propriedade. Eu tenho aqui mais alguns exemplos. No caso da segunda propriedade, eu coloquei mais alguns exemplos aqui para exemplificar melhor. Por exemplo, se eu tenho 0,015, eu vou multiplicar por 10, esse zero que está aqui, ele vai se deslocar para cá, então fica 0,15. Certo? Ele se deslocou uma casa, porque o 10 ele só tem um zero. No caso, quando eu multipliquei por 100, se deslocou duas casas, né? Uma, duas, ficou 1,5. E no caso por 1000, eu desloquei três casas, ficou 1, 2, 3, ficou 15, certo? Só para outros exemplos aí para ajudar aí na compreensão. Vamos para a terceira propriedade dos números decimais. A terceira propriedade é o seguinte: para dividir um decimal por 10, por 100 por 1000, basta deslocar a vírgula 1, 2, 3 casas para a esquerda, ou seja, deslocar a vírgula para a esquerda de acordo com o número de casas quanto forem os zeros existentes no multiplicador. Então, é o contrário da multiplicação, porque na multiplicação eu desloco para a direita. Na divisão, quando eu estou dividindo por 10, por 100 ou por 1000, eu vou deslocar a casa para a esquerda, certo? Então você tem 15 dividido por 10, aqui esses dois pontos tem divisão, né? Eu tenho 15 dividido por 10, a vírgula que está aqui no pé do 15, como eu disse para vocês, não precisa, né? Mas a gente sabe que a vírgula está aqui, ela vai ser deslocada para a esquerda uma casa. Por quê? Porque o 10 só tem um zero, então eu só vou deslocar uma casa para a esquerda, então fica 1,5. No caso, se eu pegar o mesmo 15 e dividir por 100, isso significa que a vírgula que está aqui no pé do 5, aqui, né? Aqui no pé do 15, aqui, na ponta do número, ela vai se deslocar para a esquerda duas casas, né? Então, se eu tenho aqui 15, ela vai 1, 2, aí eu coloco um zero aqui para preencher. Então, ela estava bem aqui, ó, ela estava aqui. Como eu dividi por 100, eu vou deslocar ela para a esquerda duas casas, porque o 100 tem dois zeros. Então fica 1, 2, então fica 0,15. No caso, se eu pegar o 15 e dividir por 1000, certo? Eu vou deslocar a vírgula que está aqui no pé do 15, aqui, no pé do 5, eu vou deslocar ela para a esquerda 3 casas, porque o 1000 tem 3 zeros, certo? Então, aqui o 15 eu vou deslocar ela para a esquerda. 1, 2, 3. Então, eu desloquei o 1000, certo? Eu desloquei, melhor dizendo, a vírgula para a esquerda 3 casas por causa do 1000, porque o 1000 tem 3 zeros. Então fica 1, 2, 3, então fica 0,015. Observe que eu coloquei aqui o zero para preencher a quantidade de casas, e como eu desloquei 3 casas e o 15 só é 2 dígitos, eu precisava preencher mais uma casa, então eu coloco um zero para preencher mais uma casa que eu desloquei para a esquerda, porque o 1000 é 3 zeros, então eu tenho que deslocar 3 casas para a esquerda, então fica 0,05. Então a diferença entre multiplicar decimal por 10, 100, 1000 e assim por diante e dividir decimal é que na multiplicação eu desloco para a direita, certo? A vírgula se desloca para a direita e na divisão a vírgula vai se deslocar para a esquerda, certo? Então, nunca esqueça isso, isso é muito importante, vai te ajudar muito nos cálculos daqui para frente, certo? E facilita muito você compreender isso aqui na sua jornada aí nos estudos da matemática, certo? Vamos aqui para diante. Então, você pode ter também a mesma situação, né, no caso da divisão de frações, porque uma fração ela é uma divisão. E tem aqui 15 dividido por 10, ou 15 sobre 10. E é a mesma coisa que 15 dividido por 10. Observe que a vírgula está aqui. Como eu vou dividir por 10, a vírgula vai deslocar para a esquerda uma casa. Então fica 1,5. Então, se está em forma de fração decimal, quando eu for transformar em decimal, a vírgula vai se deslocar para a esquerda uma casa, porque o denominador aqui é um 10 e o 10 só tem um zero, certo? Vai gerar, vai fazer com que essa vírgula se desloque uma casa para a esquerda. Se eu tiver 15 dividido por 100, 100 tem dois zeros, a vírgula vai se deslocar duas casas. Se eu tiver 15 dividido por 1000, 1000 tem 3 zeros,
a vírgula vai se deslocar 3 casas, certo? Então fica 0,015 e aqui eu coloquei o 0 para preencher a terceira casa, porque o 1000 ele é acompanhado de 1, acompanhado de 3 zeros, eu precisava preencher 3 casas à esquerda. Quando eu deslocar a vírgula para a esquerda, então eu precisava preencher mais uma casa, eu preencho com 0, tá bom? Então veja aí, meus amigos, que não é tão difícil, né? Essas artimanhas, essas estratégias que a gente utiliza aí para facilitar os cálculos aí, transformar decimais em fração decimal ou transformar a fração decimal em numeral decimal, não é tão difícil, deu para você compreender aí. Vamos dar uma olhada aqui, gente, nos exercícios aqui que vocês vão fazer. Então, numerais decimais, a primeira parte, né, que nós estamos vendo. Esse exercício aqui vai estar disponível para vocês na descrição do vídeo, né? Você pode ver lá. Mas digite seu nome, marque sua turma, aqui na primeira questão você tem. Qual das duas frações abaixo é uma fração decimal? Muito fácil, né? Você marca aí qual é a opção. Quantas casas decimais tem o número 0,00456? Né? Veja aí quantas casas decimais tem, e aí você marca aí a quantidade de casas decimais. Marca a opção que mostra o número 3,5 na forma de fração decimal. Então, muito fácil também. Dá uma olhada lá no vídeo, né? Você vai achar que qual desses aqui representa 3,5 na forma de fração decimal. Aqui você tem outras questões também. Você pega esse número 40 e representa 5 na forma de fração. Veja aí onde é que ele está. Então não é difícil, né? Está muito simples aí para vocês responderem. Marca a opção que mostra o número 0,0057 na forma de fração decimal. Então veja aí quantas casas tem depois da vírgula, né? E aí você vê que a quantidade de casas depois da vírgula é exatamente o numeral, o denominador da fração decimal. Né? Então, que tem 1, 2, 3, 4. Então é 1 acompanhado de 4 zeros. Veja aí qual é a fração que equivale a esse numeral decimal. Beleza? Então aqui também marca a opção que mostra o número 1,002 na forma de fração decimal. Então também não está difícil, né? Você marcar aí. Isso aqui marca a opção que mostra a fração decimal abaixo na forma de decimal. Também não está difícil. Simples aí, aqui é a mesma coisa, tá? Gente, as questões são fáceis, né? Simples de fazer. Eu quero agradecer aí vocês por assistir essa videoaula até o final e pedir aí que vocês não se esqueçam de dar um like nessa videoaula e compartilhar. Vejam o vídeo quantas vezes for necessário e respondam as atividades que estão na descrição da videoaula, certo? Valeu, fui, valeu.